Olá pessoal, canal Teologia e Fé. Temos aqui mais um. Olá pessoal, aqui já tá. Bem-vindos a mais um vídeo, né? Aqui é o missionário Ricardo Salles. E no outro vídeo que eu fiz, o pastor Anderson Silva estava em Israel, passando por Israel, né? E dizendo que a Igreja Católica ela é verdadeira porque ela foi a única que manteve, preservou a história, a cultura judaica, israelense, onde Cristo pisou, enfim. Ele estava maravilhado com as coisas, né, que a Igreja Católica preservou. E a gente viu que isso não tem nada a ver, que isso não é um motivo para a Igreja Católica ser a igreja única, a única que pertence à salvação. Isso aí é uma falácia. E aqui ele foi num podcast, né? Foi num podcast e falou mais algumas asneiras, com todo respeito, né? Doutrinamente, né? Não falando, atacando ad hominem, mas sim as ideias, não a pessoa, né? Eu respeito muito ele como pessoa, como cristão, mesmo se ele se tornar voltar ao catolicismo, vou respeitá-lo da mesma maneira. Mas a gente tem que combater heresias com firmeza e com uma palavra, né? Vamos ver o que ele afirma aqui. Resposta. Aqui já está a resposta. Aqui já está a resposta. No catolicismo, que para mim é mais coerente historicamente que o protestantismo, você se torna um sacerdote por chamado, vocação. E a maioria dos padres não está nessa por crescimento profissional e por dinheiro. Não que eles não são dignos de serem cuidados, mas hoje a realidade entre nós pastores é que os pastores só entram no sacerdócio por causa de dinheiro. Nenhum padre briga com outro e abre uma igreja, porque a igreja é una, santa, católica e apostólica, ok? Pronto, aqui ele diz que nenhum padre recebe benefício, né? Até porque padre não tem família para criar. Padre, ele é celibatário, não tem esposa, não tem filhos, não pode gerar filhos, né? E eles não recebem salário, ou se recebe um custo, alguma coisa, porque eles têm carro próprio, têm onde morar, como eles são só, eles vivem, eu não sei profundamente como é que é feito esse esquema de apoio financeiro aos padres, mas eu conheci um padre que aqui na minha cidade, ele fumava, ele era militar, né? Ele fumava, ele bebia, enfim, isso é um bom testemunho. Infelizmente é religiosidade, né? Então os padres não têm família para criar, então claro que não vão se preocupar com o que vem é lucro. Mora de graça, tem carro, tem transporte pela igreja católica, muitas vezes até pelo Estado, então não tem. Aí outra coisa que ele afirmou, outra coisa bem interessante que ele afirmou aqui, que os pastores só entram no sacerdócio por causa de dinheiro. Nenhum padre briga com outro e abre uma igreja, porque a igreja é una, santa, católica e apostólica, ok? Ele esqueceu de dizer que é romana também, o qual foi responsável por assassinar, julgar e condenar o nosso Senhor Jesus Cristo. A Igreja Católica Apostólica, se fosse até esses três, ok. Igreja, unidade, corpo de Cristo. Apostólica, que vem dos apóstolos, né? Católica, universal, mas romana. Isso não procede, né? Isso não procede. Então para você ver como é a desonestidade, ele não prossegue, que é romana, que foi o que assassinou, que crucificou o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos continuar. Mas todo pastor briga com outro e abre seu próprio negócio religioso. Por isso. Aí ele já está generalizando, ele está falando das igrejas neopentecostais ou pentecostais, que são aqueles ministérios independentes que há no nosso meio, sempre houve. Até mesmo dentro da igreja primitiva, houve dissidentes lá. Judas foi um dissidente que traiu Jesus Cristo. Safira e Ananias, né, mentiram para os apóstolos, né? Então assim, pessoas erradas, pessoas egoístas sempre houve, sempre haverá no meio do cristianismo, né? Então há aqueles padres que em muitas cidades são coronéis, né, na cidade lá, nas cidades do interior, que a gente não sabe. Então isso aí ele está generalizando, coisa que não procede, não tem base, né? Ele está pegando uma gama, ele está pegando um espaço amostral ínfimo, né, que algumas igrejas evangélicas fazem, que eu não vou negar isso.
muitas igrejas, né, reformadas, igrejas pentecostais, neopentecostais, principalmente neopentecostais, né, que tem um ministério que é só do pastor, que bota o filho, bota a esposa. Isso eu não vou negar, mas querer diminuir a igreja evangélica por conta de maus exemplos, isso aí é uma aberração. Vamos continuar. Entre 33 e 44, porque a teologia católica é uma teologia pacífica que te apresenta uma pessoa pacífica e digamos assim, herética. Que adianta o pacifismo e eu destruir a pessoa de Cristo. Uma das premissas da Igreja Reformada é solo Cristo, somente Cristo. Quando a Igreja Católica afirma que é Cristo e mais o Papa, Cristo e mais Maria, Cristo e mais o purgatório, Cristo e mais a devoção aos mortos, aos santos, isso não tem condição nenhuma. O que esse pastor está fazendo é querer converter, né, ou desconverter aqueles evangélicos que saem do meio católico, porque viram coisas erradas, leram passagens bíblicas que são coerentes, que são contra a Igreja Católica e estão querendo, sabe, infelizmente está sendo usado por Satanás. Esse pastor, infelizmente, está sendo usado pelo diabo para causar discórdia, contendas e querer abalar a fé de muitos. E se muitos cristãos reformados, pentecostais, né, não tomarem cuidado, vão cair na lábia desse falso pastor, né? Te apresenta Deus na pessoa de Jesus Cristo. E a teologia protestante é uma teologia de guerra desde a Reforma. Não tem paz, assim, você não tem sossego, porque você sempre está querendo tomar vantagem ou desconfiado que alguém vai tomar vantagem de você. Esse é o espírito da Reforma. O lema é esse: sempre reformando, mas na prática é sempre se dividindo e criando novas, assim, ó. Isso em parte ele tem razão, né? A igreja após a Reforma foi uma igreja que se manteve pura, né? Os batistas, os presbiterianos, os metodistas, né? Enfim, os congregacionais se manteram. Quando de uns 2 séculos para cá, devido ao pensamento, né, orgulhoso, soberbo dos seres humanos, saíram dentro da igreja. Um membro saiu da igreja presbiteriana, fundou sua própria igreja com sua outra teologia. Um membro da Batista saiu da Batista e fundou sua própria doutrina. Um membro saiu da igreja Assembleia e fundou a CCB e fundou a Testemunha de Jeová. Então foi criando essas ramificações que se afunilam para o que está dizendo. E ele em parte está certo. Muitas igrejas hoje, vocês veem aí a igreja, né, pentecostal, eu acho que é a igreja mundial do poder de Deus, né, do Valdomiro Santiago, que saiu da igreja universal, do Bispo Macedo, e brigaram ali pela audiência, um acusando o outro, enfim, em torno de quê? De dinheiro, de visibilidade no meio gospel, não de fazer a obra para Cristo. Isso é um mau testemunho, mas isso a gente não pode generalizar, levar em conta toda a história da igreja reformada, principalmente, né, que reformada a gente crê que é os 5 solas, né, é somente a crença em Cristo, somente na Escritura, somente pela fé, somente da glória a Deus, enfim, isso não diminui. Então não é porque uma igreja, um hospital é ruim que eu vou deixar de frequentar um bom hospital. Não é porque existem academias ruins, péssimas, com instrutores sem formação, que aplicam anabolizantes, esteroides, que eu não vou frequentar uma academia boa. Não é porque existe psicólogos picaretas que não entendem nada, só compra o diploma, que eu não vou frequentar um bom psicólogo, entendeu? Então, assim, saber que existem igrejas vendidas, né? Cantores que pregam, que querem 40, 50 mil para cantar numa igreja, pastores que querem 20, 10 mil, como a gente viu recentemente um pastor Mirim aí cobrando 10 mil para ir na igreja e dizer que está vendo anjo, que está vendo visões, não sei o quê. Isso, infelizmente, sempre vai existir. Sempre vai existir por causa do pecado. Vamos continuar. Novas congregações, novas denominações. E tá aí, a prova social é isso. Você vê o catolicismo mais caridoso, sociologicamente falando, que o protestantismo. O protestante te oferece bênçãos e o catolicismo te oferece uma
pessoa. Erradíssimo, não oferece uma pessoa. Isso aí é um erro absurdo, é uma falácia. A igreja evangélica oferece bênçãos, né, que pela teologia da prosperidade, infelizmente ele está falando disso, né, oferece bênção, oferece riqueza, oferece bem-estar emocional, que é a teologia do coach, da autoajuda, né, com o pastor David Leonardo, com o Rodrigo Brunet, não, esqueci o nome do outro agora. Enfim, tem vários pastores aí. Aí a igreja católica oferece uma pessoa. Mentira, oferece várias pessoas. Se eu for contar aqui a nomear e enumerar os santos que cada igreja, em cada estado, em cada cidade tem, aqui em Juazeiro do Norte tem o Padre Cícero, né? A estátua do Padre Cícero, onde eles veneram, sobe a colina do Horto, né? De joelho ou a pé para pagar uma promessa, uma bênção que recebeu, uma graça que teve. De quem? De Deus? Não, do santo lá. Então, meus irmãos, é complicado quando uma pessoa dessa, né, ela não conhece a palavra de Deus. Ela teve uma experiência com as pessoas, não com Deus. Ele ajudou muitas pessoas, acho que ele fez um trabalho social muito grande e se acha um paladino da igreja evangélica, né? Mudou agora, né? Cabelo mais curtinho, barba mais bem feita, um casaco mais ok. Antes ele usava umas coisas, uns apetrechos aí mais, vamos assim, mais, nem sei dizer, né? Mais modinha. Então ele quer dizer que a igreja católica apresenta uma pessoa. Mentira. Uma conexão, uma comunhão com o sagrado. E você vai na maioria das igrejas evangélicas hoje e você está dentro de uma palestra onde você é o centro e não mais. E eu provo isso. Toda estrutura congregacional católica ela se afunila no que é sagrado. Toda estrutura, o templo, a liturgia, ela te aponta para o que é sagrado. Ela não te... Isso, ele está usando o argumento evangélico. E até concordo. Tem muitas igrejas aí que na hora do seu culto não é para Deus, é para os homens. Igrejas que ensaiam durante o culto ou antes do culto, não tem uma preparação espiritual para adorar o Senhor, não tem uma reverência, não tem um zelo, né, para adoração. Então, assim, de certa forma ele está usando argumentos que são dos evangélicos para as igrejas evangélicas, ok. Tem igrejas que não dão estudos bíblicos aprofundados, promove palestra, pega um livro, ou pega uma série e algumas coisas e vai debater sobre aquilo. Ok, isso aí eu não tiro a razão dele, concordo. Permite distrações. E toda estrutura evangélica é uma estrutura shopping center para não frustrar o cliente. Então você entra numa igreja evangélica hoje e você está entrando no shopping. Aí desde a plaquinha, seja bem-vindo. Você não vai numa igreja católica e tem uma plaquinha, seja bem-vindo. Porque você está indo para um culto. Você não está indo para uma palestra. Tem nada a ver com você, meu irmão. O banco pode ser de concreto, o banco pode ser de madeira. Se exploda. Você está aqui para ser crucificado. Você está aqui para conhecer o Altíssimo. Você está aqui para se prostrar. Você está aqui para se render. Você está aqui para se arrepender. O culto não existe para você, é culto. A palestra é para você, o culto é para Deus. Aqui ele tem uma certa razão quando ele diz assim que muitas igrejas viraram um shopping center. É verdade. Infelizmente, pela teologia da prosperidade, da confissão positiva, da teologia do coach, da teologia da autoajuda, com David Leonardo pregando que você é maravilhoso, que você é lindo, que não sei o que, entendeu? Faça o que você te faz feliz. Com palestras realmente, né? David Leonardo é um que ele não prega a palavra de Deus, ele senta num banquinho com a Bíblia fechada e fala palavras doces, açucaradas para massagear o ego. E pessoas, você vê que nessas igrejas, por isso que ele está falando, não é igreja reformada, não é só as igrejas batistas, presbiteriana, luterana, metodista que ele está falando, não. São dessas igrejas, ele poderia estar dentro do evangélico, do evangelismo, falando acusando e expondo essas falsas igrejas, né? O David Leonardo é um que senta no banquinho com o microfonezinho bonitinho e com a voz ali ativa ele consegue penetrar na mente e no coração, mas dizendo palavras doces, não chamando ao arrependimento, não chamando
a santidade de vida, não chamando para a missão, para o evangelismo. Então, de certa forma, ele tem essa razão, porque a igreja se corrompeu, é verdade. Mas não é porque uma filha se corrompeu, ou filhos se corromperam, que todos vão ser podres a linhagem daquela família. Há famílias aí com 18 irmãos, na década de 70, 60 era mais comum, que muitos irmãos ou irmãs se desviaram. Uns foram traficantes, outros foram prostitutas, mas teve 2 ou 3 daqueles que se mantiveram na palavra, na igreja, com a ética, com a moral, dando um bom testemunho. Então, o que ele fala, ele quer acusar os evangélicos por causa de ramificações distorcidas e prejudiciais à igreja. Isso aí eu concordo plenamente. Há igrejas que são prejudiciais para o meio evangélico. Isso eu não discordo. Agora, ele chegar no podcast e atacar a igreja como um todo, como se a igreja presbiteriana, batista, né, enfim, as demais, não fizesse ações de caridade, ações sociais, né, ações missionárias, evangelistas, isso é uma desonestidade, uma falta de caráter enorme. Então, assim, esse pastor Anderson Silva, que eu nunca ouvi como pastor, eu já assisti algumas pregações dele e vejo que as pregações dele são totalmente antropocêntricas, não tem reverência, mas de uma certa forma ele está certo. Muitas igrejas não têm usado da reverência para o culto, têm preferido agradar membros do que o próprio Deus. Tem muitas igrejas que dizem, não, eu vou fazer o ensaio antes do culto porque tem membros que gostam de ver. Gostam de ver o quê? Desorganização, falta de zelo, falta de respeito, falta de uma centralidade em Cristo. Em vez desse tempo, meia hora antes, tem uma música, né? É uma passagem de passagens bíblicas, um momento de oração, tem ensaios que muitas vezes não dão certo antes do culto. Então, de certa forma, ele tem razão, mas quando ele fala que a igreja católica apresenta uma pessoa, né, infelizmente aí está muito errado, está muito errado. Infelizmente esse pastor, né, esse homem, né, se desviou da verdade, e na palavra de Deus lá em Timóteo diz que muitos no fim dos tempos se apostatariam da fé, dando ouvido aos seus próprios mestres. Quem será que está por trás disso? Quem chegou no ouvido dele para falar algumas coisas? Um padre, algum membro da igreja católica que está na igreja dele, não sei. E tentou convencê-lo e, eu acho que está conseguindo, né? Então, que nós possamos orar e pedir a Deus discernimento e força e sabedoria para os dias quando vierem ruins, a gente não se abale a nossa fé. Quando vierem as perseguições, nós se manter firmes na fé e na caminhada cristã até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ninguém sabe quando é, mas que nós possamos dizer: Maranata, vem Senhor Jesus. Então, um abraço a todos, curta o vídeo aí, comente o que você achou, que eu vou responder a todos vocês aí, tá bom? E vamos compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a vídeos desse tipo de apologética, para desmascarar os falsos profetas contemporâneos, né, que estão assim, se proliferando no nosso meio evangélico, tá bom? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Até mais.